Brasil e Argentina voltarão a fazer parte do Unasul ainda em 2023, o que representa esse bloco e, claro, para a geopolítica da América do Sul. Trump é o real culpado por tudo o que aconteceu no Afeganistão e no Talibã, pelo menos isso é o que diz o documento oficial de Biden, entregue hoje ao Congresso, e Israel está sob ataque. A gente teve 34 foguetes do Líbano atingindo o território de Israel, inclusive alguns não foram interceptados. Por que isso vem acontecendo no território dos judeus? Notícias importantes também relacionadas à visita que a líder de Taiwan, a presidente de Taiwan, fez ao Kevin McCarthy e que inclusive a China já está respondendo. E para finalizar, um apoio dos russos na guerra contra a Rússia, que são os chechenos, podem estar se voltando contra os russos, mesmo sem a anuência do líder dos chechenos, que é o Kadyrov. O que está rolando? Uma disputa entre muçulmanos e cristãos na Rússia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. Tamo junto, pessoal, super importante. E caso você queira contribuir para apoiar o meu projeto, né, que eu continue produzindo conteúdos diários aqui para vocês, seja membro, que isso ajuda bastante, ou faça uma contribuição via chave Pix. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, com aulas com resumos mensais, aulas semanais, galera, a plataforma está sempre em atualização, questão da Nicarágua, questão das Coreias, Nagorno-Karabakh, Israel, enfim, tudo que você possa imaginar tem de atualidades na plataforma. E claro, conteúdo completo de geografia, com mais de 1.200, 1.300 exercícios resolvidos com gabarito comentado e a opção de ter contato comigo ali, direto professor. Tamo junto, pessoal? Então, ó, bora lá pro vídeo. Só antes da gente começar, umas notícias, né? Para quem é velho de guerra aqui no canal, sabe que eu sempre comento que os franceses, entre aspas, sabem protestar desde a Revolução Francesa. E a gente já discutiu aqui no canal sobre a questão da reforma previdenciária na França, que vem sendo alvo de grandes protestos. Pois bem, hoje nós tivemos protestos dos franceses invadindo o prédio da BlackRock, que é uma das maiores empresas ali de investimentos privados, responsável por pensões privadas. E por que os franceses invadiram? Porque, segundo alguns manifestantes, essas plataformas de previdência privada, como a BlackRock, estão instigando o governo francês a reformar a previdência para que mais franceses dependam da previdência privada e enriqueçam a BlackRock. Para vocês terem uma noção, uma empresa, né, os trabalhadores de controle de pragas, eles pegaram ratos mortos e jogaram na prefeitura também como forma de manifestação. Se tem uma coisa que francês sabe fazer, entre aspas aí, é protestar. Os caras tacam fogo em tudo. Uma notícia, cara, importante que saiu hoje, na verdade já foi anunciado pelo ministro das Relações Exteriores da Argentina. A Argentina vai voltar a fazer parte do Unasul. E o Brasil, muito possivelmente, ainda dentro dos 100 primeiros dias de mandato do governo Lula, também deve voltar a fazer parte, porque vai ser muito sintomático do que é esse novo momento da geopolítica brasileira que o Brasil está querendo transparecer. Para quem não sabe, galera, o Unasul, ele foi um bloco que começou a ser pensado em 2004, ele foi aprofundado em 2007 e finalmente assinado em 2008. Esse Unasul, ele é um acordo que não é um bloco econômico necessariamente. Porque quando a gente fala de bloco econômico, a Comunidade Andina, o Mercosul, prevê pelo menos uma livre circulação de mercadorias, ou pelo menos a queda de algumas taxas alfandegárias, né? O Unasul não tem essa pretensão. O Unasul, ele pega os 12 países que fazem parte da América do Sul e alguns outros observadores e se propõe a ser uma aliança política dos blocos, dos países. Para questões, por exemplo, desenvolvimento de infraestrutura comum, combate à violência, ao narcotráfico, né? Enfim, substâncias não legais, você sabe o que eu estou falando, e outros problemas que são comuns a todos os países da América do Sul. Mas, galera, a gente tem que saber que faz parte de um contexto geopolítico. Nos anos 2000, a América do Sul praticamente inteira, excetuando a Colômbia, passou a ter governos mais de esquerda. Seja uma esquerda que a gente chama de uma social-democracia, ou uma esquerda mais bolivariana, com Hugo Chávez, o Rafael Correa e outros membros, tá? Então, como a América do Sul está muito mais para o lado esquerdo da força, teve esse setor da Colômbia, teve esse momento de convergência política para a criação do Unasul.
Foi passando o tempo, galera. Convenhamos que o UNASUR não trouxe grandes mudanças. Para vocês terem uma noção, cogitava-se à época até a criação de uma moeda comum, ia chamar Pacha, né? A Pacha, moeda comum aí do UNASUR. Acabou não avançando. O UNASUR, ele era considerado importante porque ele unia as duas vertentes da América do Sul, a comunidade andina, que são os países andinos, e o Mercosul, né, que é Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, que está suspensa, e a Bolívia, que está em processo de adesão, para ser essa união política. Convenhamos, pessoal, anos 2010, a gente teve a queda de alguns governos de esquerda e a ascensão de governos mais liberais, ou governos mais direita. Dentro disso, talvez as principais lideranças do UNASUR, que era Argentina, Brasil e Chile, perderam seus governos de esquerda, né? A Michelle Bachelet, a Cristina Kirchner e a Dilma e Lula saíram para a entrada de Bolsonaro, Piñera, do Chile, Bolsonaro e Piñera do Chile, né? E na Argentina, o Maurício Macri. Então, inclusive, esses governos, eles saíram do UNASUR e fundaram o PROSUR, que era como se fosse uma aliança também política e tal, mas para ser uma contraposição ao UNASUR, que era considerado por eles um grupo de comunistas, entre aspas. O PROSUR também, galera, nunca foi para frente, e agora com a volta de governos mais de esquerda, Boric no Chile, o Alberto Fernandes na Argentina e o Lula no Brasil, eles estão se comprometendo a voltar para o UNASUR. Por isso que eu falei que deve ser feito também pelo Brasil, porque é uma amostra de uma tentativa do governo brasileiro em fortalecer a aliança com a América do Sul com um viés mais intervencionista, um viés mais de esquerda. Convenhamos, pessoal, o BNDES, por exemplo, já está cogitando fazer gasoduto, por exemplo, de Vaca Muerta na Argentina, financiar algumas outras obras, então deve ser uma prerrogativa geopolítica desse novo governo. O Biden divulgou hoje um documento oficial que, na verdade, ele diz que não é para culpar ninguém, mas convenhamos que às vésperas de um processo eleitoral e sabendo que a popularidade do Biden foi muito afetada pela questão Talibã-Afeganistão, pela saída atabalhoada, é lógico que né, pessoal? Por favor, né? Considerando que não nasceu ontem aqui, né? E sabe como esses políticos eles se comportam. E esse documento, ele garante que a culpa pela saída atabalhoada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão, deixando grande parte dos armamentos, dos recursos e de parte da população sem nenhum tipo de assistência num caos no país com a retomada do poder pelo Talibã, não é culpa do Biden, e sim do governo Trump. Segundo ele, o acordo que o Trump fechou com o Talibã em 2020, e realmente houve esse acordo, tá? Não dá para ser hipócrita, que rolou inclusive no Catar. Isso fez com que ficasse difícil os americanos tirarem as suas tropas naquele momento, e que o Talibã, quando o Biden decidiu tirar as tropas, já tinha praticamente 50% controlado no país. Cara, convenhamos, vamos ser sinceros, né? O que aconteceu? Os americanos invadiram o Afeganistão pós 2001 na tentativa daquele momento, né, de doutrina Bush, guerra ao terror e tal. Passado ali algum tempo, galera, cerca de uma década, conseguiram o seu objetivo, né, que era capturar aquele barbudinho, vocês sabem o que eu tô falando, o YouTube não deixa eu falar essa palavra, e aí você não tinha muito mais objetivo de ficar no Afeganistão. E aí se os Estados Unidos tirassem as suas tropas, era óbvio que o Talibã ia reconquistar, e o Talibã é um grupo que claramente atenta contra os direitos humanos. Então o Obama prometeu tirar, não tirou, o Trump prometeu tirar, não tirou, e o Biden finalmente tirou, de maneira atabalhoada. Ele inclusive achava que o exército que os Estados Unidos tinha construído naquele local ia garantir algum tipo de segurança, pelo menos na capital, próximo de Cabul. Cara, nem isso. Pô, o presidente do Afeganistão era chamado de prefeito de Cabul, porque ninguém reconhecia ele como uma liderança local. A gente tem que entender, isso é um princípio chamado de state building, né? Uma coisa que os americanos eles fazem demais. Olha, eu tirei aqui o Saddam Hussein, eu tirei Muammar Gaddafi, eu tirei aqui o governante do Afeganistão e estou colocando um governo que eu acho legítimo. Cara, não adianta, você não muda a cultura, a legitimidade, a política de um povo em questão de 5 anos. Ó, vocês nunca foram uma democracia, tá? Vocês têm ali milícias que controlam parte do país e esse governante, esse ditador que consegue de male-male trazer uma pacificação no país. Esquece esse cara não serve pra mais nada, eu vou colocar uma democracia aqui. Com, mais ou menos, instituições que eu vou escolher quem são, com a moeda que eu vou escolher, com o banco que eu vou escolher, com o parlamento que eu vou escolher. É óbvio que você não tem representatividade. Então, quando os americanos tiram as suas tropas, aquele governo, aquele exército não era reconhecido por ninguém. Cara, o Talibã vai reconquistando pouco a pouco e o próprio exército afegão, que era um exército de mercenários, sem nenhum sentimento nacionalista pelo Afeganistão, a própria questão do que é uma nação pro Ocidente, para estados nacionais e pro Afeganistão é completamente diferente, eles não defendem
e o Talibã retoma facilmente o poder e vem tomando atitudes cada vez mais autoritárias. Então, assim, né? É fato que a culpa não é só do Biden, mas a culpa também é bastante do Biden. Quero que vocês deixem aqui nos comentários, galera. Vocês acham, eu particularmente não, tá? Que se fosse o Trump, alguma coisa diferente teria acontecido? O Trump conseguiria ter pacificado o Afeganistão? Lembrando que ele que fez um acordo também com o Talibã em 2020? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, galera, que chamou a atenção está ligado a Israel. Para quem não sabe, né, nesse momento há uma celebração tanto para os judeus quanto para os muçulmanos. Os judeus é a Páscoa judaica e para os muçulmanos o período de Ramadã. E para os judeus, eles acreditam, galera, que em alguns espaços que hoje em Jerusalém são mais ocupados pelos palestinos, são áreas que deveriam ser também do povo judeu. Judeus mais ortodoxos, que não aceitam que o povo árabe, que o povo muçulmano, ocupe aquelas porções. E aí, segundo o que vem aparecendo na mídia e declarações locais, alguns grupos mais extremistas queriam fazer sacrifício de animais, principalmente de cabrito, né? Porque, galera, você pega ali a Torá, o Velho Testamento, houve toda aquela história do Êxodo, e aí talvez vocês se lembrem, né? De novo, pessoal, não sou catequista ou coisa que valha, tá? Mas que das 7 pragas, né? Que surgiram ali no Egito, a última foi a morte dos primogênitos dos egípcios. E aí, aqueles que eram filhos de hebreus, que eram judeus, tinham que passar sangue de cabrito na porta para que Deus não entrasse e matasse os primogênitos. Então, Deus só mataria, entre aspas, né, o primogênito daqueles que não tivessem o sangue de cabrito printado às suas portas. Algumas correntes judaicas mais ortodoxas acreditam que até como uma celebração por Deus ter escolhido o povo hebreu para ocupar o território sagrado, eles têm que sacrificar um cabrito, tá? Grande parte de Deus nem leva mais isso a sério, né? Mas parte sim leva. E aí, um grupo queria fazer isso próximo da mesquita de Al-Aqsa, né? Que é a mesquita, galera, que é mais associada ao judeu, Al-Aqsa, né? Que é mais associada aos palestinos. Então, por conta disso, segundo grupos do Hamas, eles mobilizaram muçulmanos para que os muçulmanos defendessem a mesquita, porque é proibido os judeus fazerem orações e celebrações naquele território. Isso acordado desde a Guerra dos 6 Dias, tá? A mesquita de Al-Aqsa hoje é controlada pela Jordânia, e a Jordânia fez um acordo com Israel para que não ocorressem celebrações ou rezas ali judaicas. No final das contas, o Hamas começou a protestar, ou membros próximos do Hamas começaram a protestar, a polícia israelense partiu para cima de todo mundo, 350 pessoas foram presas e várias foram feridas. Como resposta a isso, a faixa de Gaza começou a disparar foguetes em direção a Israel, e hoje a gente teve um país, galera, o Líbano. O Líbano faz fronteira com Israel, na fronteira norte, que disparou mísseis na parte da Galileia, na parte norte de Israel. E a gente sabe que o Líbano, além de estar praticamente numa guerra contra o território israelense, ainda tem um grupo chamado de Hezbollah, que é um grupo que pega a destruição do Estado de Israel e que tem alianças firmes com a Jihad Islâmica, com o Hamas, que são outros grupos que também não aceitam a existência de Israel. Então, hoje, Israel está sob ataque por conta da mesquita de Al-Aqsa, tá? Por uns supostos judeus mais extremistas que queriam fazer celebrações proibidas, pelo menos nesse momento. Israel já respondeu, inclusive o Líbano alega que foi uma resposta desproporcional. Israel é muito mais poderoso que o Líbano, claro, tá? Contra os povos do sul, principalmente áreas do Hezbollah. É mais um ponto de tensão. Hoje a gente teve a notícia da visita da presidente de Taiwan em direção aos Estados Unidos, conversando com Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara republicano, e a China já tinha avisado. Se essa visita acontecer, a gente vai fazer algum tipo de retaliação. A presidente de Taiwan fez uma visita à América Central, passou por Belize e por Guatemala, e na volta passou pela Califórnia e se reuniu então com Kevin McCarthy. Falou que é essencial a parceria Estados Unidos, Taiwan, etc. E algumas manifestações aconteceram. Inclusive, em cima da biblioteca em que estava acontecendo a reunião, passou uma faixinha. Taiwan é da China. Taiwan não é um território autônomo, né? E os chineses, em resposta, já começaram a mobilizar algumas tropas e alguns navios. Ou seja, os chineses que prometeram, se acontecer essa reunião, uma resposta firme e séria vai acontecer, vão ter que dar essa resposta firme e séria. A gente não sabe exatamente qual vai ser.
Lembrando que pegou muito mal no ano passado, porque os chineses também prometeram uma resposta firme e séria à visita de Nancy Pelosi em Taiwan e, no final das contas, ficou, entre aspas, só em exercícios militares. Muito pouco pelo que tinha sido prometido. Especulava-se até a derrubada do avião da Nancy Pelosi. E só exercícios militares pegou um pouco mal. E para finalizar aqui o nosso vídeo, pessoal, talvez um dos principais apoios do Putin é o apoio do Kadyrov. O Kadyrov que é líder dos chechenos, um grupo de muçulmanos que ocupa a região mais ao sul do território da Rússia. Inclusive, existem vários povos muçulmanos que ali ocupam. A Rússia tem alguns grupos muçulmanos, mas grande parte cristão ortodoxo. E está rolando uma certa briga numa área, em uma província, em um espaço de Moscou, porque existe uma mesquita bem grande que ia ser construída de mais de 60 mil lugares para celebração de mais de 60 mil, e que os cristãos consideraram que era uma área irregular para ser ocupada. E aí os muçulmanos consideraram que isso é uma opressão contra os muçulmanos. O Kadyrov, que é o líder dos chechenos, o líder dos muçulmanos, considera que isso não é motivo para grandes manifestações e que a Chechênia, os muçulmanos, vão continuar apoiando o governo do Putin. É claro, galera, o Putin, ele conseguiu fazer uma paz com os chechenos muito por conta de alianças, O jeito que o Putin faz as coisas. Olha, se você me apoiar, eu te dou o benefício, te dou o recurso, te dou uma certa autonomia. O Putin, ele faz isso com grandes empresários, chamados os oligarcas, as lideranças políticas. Então, o Kadyrov, que é o líder dos chechenos, ainda está do lado do Putin. Só que houve, inclusive, vídeo de muçulmanos sendo gravados, falando que por conta da opressão que os ortodoxos, que os cristãos russos fazem no território contra os muçulmanos podem pegar suas armas, deixar de lutar contra os ucranianos e se mobilizar em favor dos ucranianos, em uma derrota contra os russos. Será que, de fato, o Kadyrov vai deixar isso acontecer? O Kadyrov falou que quem está se mobilizando dessa maneira é um cara que está ligado ao Ocidente, são pessoas ligadas ao Ocidente e que devem ser destruídas. Lembrando que o Kadyrov, toda vez que ele fala, é pior que o Medvedev, Já falou que armas nucleares já tinham que ter sido usadas na Ucrânia e falou que o exército russo matou pouco por enquanto, por isso os ucranianos ainda estão de pé. Ou seja, pode ser que os chechenos, parte dos muçulmanos da Rússia, se rebelem contra Putin. Vamos ver nos próximos capítulos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.